Aqui o bagulho pega fogo, aqui é assim. Volta cá, Lipão, vamos ver aqui o bagulho. Ah, então já aprendemos que o grande mistério é o quê? Mercadoria, mercadoria, né? Coisas que podem ser negociadas e coisadas, ou compradas e vestidas, opa, compradas e vendidas, né? São coisas que sofrem a situação da mercância. E o que é mercância? A gente viu aí só o TOD, que é um negócio comercializado entre mercadores, né? Comércio em mercadores. Já que nós estamos tratando, né, da mercadoria, de estoques, agora, olha o importante, nós sabemos comprar em estoque. Comprar é coisa fácil. Comprar, tu pega lá, comprou, joga lá, né? Pegou, comprou, eu pago, jogo no estoque. Eu pago e jogo no estoque. Eu pago e jogo no estoque. É isso, acabou. Mas agora, nós temos que vender essa mercadoria e evoluir um pouquinho a mais, conhecer uma nova continha, tá? Joga lá, Felipe. Eita pau, eita pau. Olha lá, vamos fazer novamente 2 lançamentos. Vamos fazer agora 2 lançamentos. Olha lá. Aquisição a prazo de matérias-primas no valor de 5 mil. Professor Tuelés, isso daí tu já fez. Beleza, esse realmente está feito. Só vou copiar no quadro. Mas aqui tá o mistério. Eita carai. Venda de 50% desse estoque pelos 6 mil reais. Ai, ai, professor, e agora? Vem comigo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A compra, né? Compra. Esse já tá no sangue. Eu vou botar até em razonetezinho assim, que é pra ficar só o ouro, né? Então eu comprei... É mercadoria? Volta lá. É não, miserável. É matéria-prima. Aí tu ia fazer ou errar, ó. Nem é mercadoria. Professor, tem diferença? Tem, pequeno padawan. Tem. Então, matéria-prima... E nós compramos a prazo, é isso? Deixa eu olhar. A prazo, então quando a gente compra a prazo, a gente compra de fornecedores, no valor de 5 mil. Gente, aqui eu já não vou nem falar, né? Então, 5 mil. 5 mil. Belezinha, belezinha, belezinha. Volta lá. Esse lançamento, né, indiscutível. Agora, o segundo que é o mistério. O segundo que é o mistério. Venda de 50% desse estoque. Venda de 50% desse estoque no valor de 6 mil reais. Então, vem cá. Tu consegue, tenta acompanhar o máximo aqui para eu usar os 2 quadros. Aí. Então, compra. Agora, aquele que nós escrevemos lá do outro lado, que é a venda. Venda. Aí, lembra? Venda, você vai fazer o passo a passo. PAP, vai fazer o PAP. Qual é? Primeiramente, reconhece a receita. Segundamente, baixa o estoque. E depois ainda vai ter um terceiramente, que é essa parte de reconhecimento de tributo. Mas nesse momento, né, eu tenho que me preocupar só com esses dois, que é o quê? Primeiramente, reconhece a receita. Primeiramente, reconhece a receita. Segundamente, baixa o estoque. Então, vou fazer bem aqui. Então, gente, nós já falamos. Tu viu lá as continhas de vendas? Nós já fizemos uma. Então, vamos lá. Uma conta eu chamo de receita de vendas. E a outra é, vamos guardar esse dinheiro aonde a conta manda, né? Nesse caso, ele fala se à vista, não fala. Não é que ele não fala? Não fala. Já que ele não fala, se nada é falado, trabalhamos com caixa. Então, vem cá. Desculpa aí, galera, a voz falhando. Caixa. Professor, já tô maceteado. Eu já não preciso mais nem falar. Eu já sei que caixa aumenta com débito. Ponto. Caixa aumenta com débito. E essa conta receita, gente, é muito importante. Ela é uma conta de resultado. Então, calma aí, professor. Você está falando para mim, então, que quando se faz os lançamentos contábeis, pode ter conta de resultado? Pode. Pode ter a porra toda. Então, quando você faz lançamento, pode mexer só contas do passivo, só contas do ativo, só conta do PL, ativo com passivo, passivo. Pode fazer a suruba doida. Ainda pode ter receita, passiva, despesa. Entendeu? A única coisa que a gente tem que lembrar é que receita e despesa não entra no balanço. Mas na hora de interagir as contas, todas trabalham em si. Tá? Então, olha que interessante. Eu já sei que receita
né? Só tem duas contas do grupo, receita e despesa, receita e despesa. E tem que ter a letrinha amiguinha, letrinha amiguinha. Então, qual é a conta que tem a natureza devedora? Devedora ou despesa? Devedora ou despesa? Ah, então aqui, professor, já sei. Então, aqui vai ter o quê? Nós vendemos por quanto a mercadoria? Nós vendemos por 6.000, né? Então, eu tenho um crédito de 6.000 e vai entrar no meu caixa 6.000. Professor, é isso? É isso, olha lá. Primeiramente, reconhece a receita? Receita reconhecida. Eu vendi por 6.000, entrou no meu caixa 6.000. E segundamente, baixa o estoque. Vou apresentar para vocês uma continha nova. Uma continha nova. CMV. CMV. Significa o custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida. Essa conta, a cada 10 provas, ela cai em 11. Essa conta, a cada 10 provas, ela cai em 11. Por quê, gente? Essa conta só serve para uma coisa. Essa conta só serve para uma coisa. E eu vou bem aqui, ó. Para baixar os estoques. Essa conta só serve para baixar o estoques. Professor, e que diabo é essa conta? Essa conta aqui é uma conta também de resultado. Ela é uma conta de resultado. Eu posso falar nesse momento, a grosso modo, que isso é uma conta de despesa. Isso é uma conta de despesa. Ah, então vou anotar bem aqui. CMV é uma conta de resultado. Ela é de resultado igual essa, sendo que essa é uma receita, essa é uma despesa. E para que serve essa continha? Só serve para baixar o estoques. Só serve para baixar o estoques. Belezinha? Só o Todd? Então vem comigo. Gente, é só pensar. Olha onde é que está minha matéria-prima. Olha lá minha matéria-prima. Eu tenho quanto? 5.000 em matéria-prima. Eu tenho 5.000. Eu tenho 5.000. Mas nós vendemos 5.000? Mostra lá, Lipe. Volta aqui no quadrinho. Não, olha lá, vendemos 50% da matéria-prima. 50% da matéria-prima, 50% da matéria-prima, 50% da matéria-prima. Então, calma aí. Ah, então calma aí, o CMV só serve para baixar o estoque. E por quanto eu vou baixar meu estoque? Quanto eu vou baixar meu estoque, professor? Ele falou, é para baixar do que eu tenho 50%. Então, olha lá. Falta só aqui, fica só aqui para eu ficar mais bonitinho aqui. É só olhar, olha cá. Quanto eu tenho no estoque? 5.000. Eu tenho 5.000. Quanto é 50% de 5.000? 50% é metade, 2.500. Olha que interessante. Se essa conta aumenta com débito, se aumenta, como é que ela diminui? Gente, ela diminui com crédito, e crédito é do outro lado. Então, olha lá. Então, se eu creditei aqui 2.500, crédito, um crédito de... Onde vai sair essas matérias? Ah, vai sair de onde vai sair? Vai sair do meu estoque. Toda origem, crédito. E para onde vai? Isso vai para o final. Toda aplicação, débito. Então, olha o que aconteceu, gente. Essa continha CMV, agora que vocês estão conhecendo, ela só serve para quê? Baixar estoque. É uma conta de despesa. Toda vez, tu mexer com estoque, tu baixa, tirou o estoque, CMV. Tirou o estoque, CMV. Tirou o estoque, CMV. Belezinha? Agora pensa, o que aconteceu com o meu estoque? Diminuiu pela metade. Mas calma aí, professor, tem uma pergunta que tá me deixando aqui até triste, mas eu tenho que te fazer. Mas não vendeu por 6.000, carai? Como é que só baixou 2.500? Muito bem, jovem aprendiz. Primeira coisa que você vai levar para a tua vida com essa aula de hoje. Se baixa o estoque pelo valor que você comprou. Baixa pelo estoque, se baixa o estoque pelo valor que você comprou. Baixa o estoque pelo valor que você comprou. Então, ó, ele comprou, mas você vende pelo valor que você compra? Não, você vende por um valor maior. Professor, e essa diferença é o quê? É isso mesmo, essa diferença é o
lucro. Pensa. Eu comprei esse pincel, esse professor Gilson que vos fala, professor, o maior professor de contabilidade do Brasil, porque eu não conheço ninguém mais gordo do que eu. Eu comprei por R$5. Comprei por R$5. Aí, eu estava aqui dando aula no AIP, de boa na Lagoa, estamos aqui no estúdio, um professor do lado, esqueceu os pincel dele. Ei, professor Gilson, me vende teu pincel? Eu falei, vendo, meu querido, vendo por R$10, né? O mundo é capitalista, ele tá precisando, não sou eu. R$10. Aí a pergunta, eu ganhei R$10 com pincel? Eu ganhei R$10 com pincel? Não, professor, porque o senhor pagou 5. O custo da mercadoria que eu vendi, quanto eu paguei por ele foi 5. Então, quanto eu ganhei de lucro? 5. Ah, entendi. Então, o estoque sempre vai baixar pelo valor que eu comprei? Sim. E a diferença da venda pelo valor da baixa que vai ser o seu lucro. Quer ver? Lembra que nós já comentamos sobre a apuração do resultado do exercício? O que é apurar o resultado? É colocar para brigar as contas de receita contra as contas de despesa. Olha aqui comigo. Elas estão juntas aqui? Olha lá. É só olhar, ó. Tá aqui, pai. Tá aqui, ó. Vamos botar para brigar. Olha lá. Quanto eu tenho de receita? Imagina, né? Imagina, eu vou criar uma continha, vou chamar de apuração do resultado do exercício. Cara, deu vontade até de chorar. Calma, vou tomar uma água, que eu me emocionei muito. Agora, nesse momento, eu vou demonstrar para vocês o que acontece com as contas de resultado no final do ano. Lembra que eu comentei isso com vocês? Que qual é a diferença da conta patrimonial para a conta de resultado? As contas de resultado, elas morrem no final do ano, né? No término do exercício, elas têm que morrer. Já as contas patrimoniais, não. O estoque vai... enquanto tiver saldo, ele vai passando. Olha como é que se apura. Se apura com uma continha transitória chamada apuração do resultado do exercício, ARE, né? Aí o que faz? Nessa continha eu vou pôr para brigar. Vai cair na porrada as duas. Aí como é que faz? Receita. Não está do lado direito? Você só traz para o mesmo lado. Receita. Porque receita é crédito, ela tem que vir a crédito. Quando ela vem para cá, lembra que a gente tem que fazer no mínimo 2 lançamentos? Aí você repete do outro lado, ó. O que aconteceu aqui? Morreu a conta de receita. Ah, e teve um débito e um crédito. Ah, e a conta de despesa? Tá do lado esquerdo? Joga no mesmo lado. Lado esquerdo. 2.500. Aí você vai e repete. Repete ela. Para quê? Lembra que eu falei do saldo? Ah, então quanto agora tem na conta de receita? Eu tenho 6 laranjas. Eu chupei 6 laranjas. Quantas laranjas tem, miserável? Nenhuma. Zerou. A conta de receita agora está morta e a conta de despesa está morta. Eu encerrei essas contas e joguei numa conta transitória que se chama ARE, que é a apuração do resultado do exercício. Agora vai brigar. Aí tem que lembrar, gente, nessa situação aqui, receita é bom e despesa é ruim. Então, né, esse lado é crédito, esse lado é débito. Aí pensa... Quem é maior? Ah, esse lado aqui. Esse lado aqui é maior que esse. Ah, mas vamos tirar um menos que a gente tem que colocar para brigar, né? De um lado eu tenho 6.000, do outro lado eu tenho 2.500. Então a gente tem que matar esse 2.500. Vai dar quanto aqui? 3.500. Professor, por que 6.000 menos 2.500? 3.500. Ah, então quer dizer que... Aí, ó, isso daqui acabou de morrer também, que a gente botou para brigar. Então sobrou para mim... 3.500. Sobrou do lado da receita ou do lado da despesa, Lipe? Do lado da receita ou do lado da despesa? Sobrou do lado da receita. O lado do crédito, porque essa conta é de resultado. Então, o que aconteceu com essa empresa? Ela teve lucro. Ela teve lucro. Aí, ó, esse lucro aqui vai ser transferido para o balanço. Eu nem imaginava que a gente falaria disso hoje, mas aconteceu. Olha que lindo. Então, isso que acontece todo ano com as contas de resultado. Elas têm que morrer para depois ir para dentro do balanço. Mas ano que vem eu tenho quanto de receita? Nada. Eu tenho quanto de despesa? Nada. E muito mais importante, qual foi a continha que a gente acabou de conhecer?
Custo da mercadoria vendida. O que serve o custo da mercadoria vendida? Ela só serve para baixar o estoque. Ela é uma conta de resultado. Por que resultado? É aquelas contas que ou aumenta o dinheiro do chefe ou diminui o dinheiro do chefe. E ela é uma conta de despesa. Belezinha? E mais importante, a partir de hoje, que você já sabe o que é o custo da mercadoria vendida, nós vamos utilizar a sigla dela, pelo princípio da não fadiga. CMV, custo da mercadoria vendida. CMV, custo da mercadoria vendida. Belezinha? Entendeu? Opa! Eu nem falei. Baixei o estoque. Baixei, então aqui, cheque. Professor, então toda vez que eu vender eu tenho que usar o método PAP, passo a passo. Recomendo até ficar maceteado. Primeiramente, reconhece a receita e guarda na continha. Segundamente, baixa o estoque. E qual é a continha que baixa o estoque? Sempre CMV. Olha lá, o estoque já existia, só lá. Belezinha? Belezinha? Então, belezinha? Então vamos continuar nossa história. Eu vou para cá. Então, continuando essa batida em estoques, o que aconteceu? Nós aprendemos a comprar o estoque e vimos como esse estoque é baixado, como nós vendemos, né? E uma das coisas mais importantes na contabilidade é o controle, né? É a movimentação desse estoque. Então, a gente vai aprender agora essa coisinha aqui, ó. Inventário. Inventário. Vamos falar de estoques. Professor, o que é inventário? Eu já ouvi essa palavra algumas vezes. Morreu um tio meu aí, tá, teve um inventário, o rolo da porra vai ter até morte. Todo mundo já ouviu esse lado, né? Para contabilidade não é esse tipo de inventário, mas a tradução da palavra é a mesma. Inventariar significa, inventário significa contar. Contar, né? Então imagina, eu preciso fazer um inventário do estoque. O que você vai fazer? Você que trabalha. Para mim é o maior orgulho. Se você que está estudando aí, você trabalha numa empresa de parafuso e porquinha, né? Porca. Eu te mando um abraço de agora. Eu imagino o teu desespero. Desespero. Imagina final de ano, o seu Zé, olha, vai contar o estoque. Meu amigo, minha amiga, tu contar parafuso é coisa de, não é de Deus não, é do demônio. É, tá? Então inventariar é contar. Então nós temos que saber que na contabilidade, hoje utilizamos, tem vários, né? Utilizados e tal, mas eu vou falar dos dois mais importantes, os dois mais top do universo. E os dois que nós temos que saber, porque são os dois que são cobrados na nossa prova. Pelo princípio da não fadiga, eu vou até dividir o quadro, porque nós já conseguimos fazer um parâmetro de um e de outro, e fica só o filé, belezinha? Então vem comigo. Quais são os dois tipos de inventário que nós temos que estudar? O inventário periódico e o inventário periódico e inventário permanente. Professor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vá se lascar, né? E nem a mesma coisa não é. Tem hora que a contabilidade não ajuda, né? Mas aí tu vai o quê? Vai na palavrinha, olha a palavrinha e fica de boa. Como assim palavrinha, professor? Presta atenção. Vamos falar primeiro desse cara. Periódico. Periódico, olha cá. Período. Ah, entendi. Então o inventário periódico é o inventário feito por períodos? É isso aí, meu peixe. É isso aí, meu chegado. É isso mesmo. É o inventário feito em períodos. Vou escrever, né? Porque estou escrevendo melhor. É inventário feitos em períodos. Professor, quais períodos? Aí lá os caras vão entender, né? E o que eu posso falar desse inventário? Nesse inventário, o estoque final é conhecido
só no fim do período. Estoque final, tá, gente? EF é estoque final. Professor, e que diabo é estoque final? O estoque final é o estoque que finaliza no término de um período. Imagina, eu trabalhei, né, eu vou contar a cada 3 meses. Eu vou contar a cada 3 meses. Aí eu vou lá e conto. Lá, contei. E falo aqui, ó, tem 100 peças. Então esse 100 é meu estoque final. Quer dizer que de tudo que aconteceu esse mês, no mês, o estoque final é o que sobrou para mim esse mês, são 100 peças, beleza? Então olha para a coisa. Você tem que entender que o inventário periódico é uma contagem que é feita por períodos. Estoque periódico é uma contagem feita por períodos, né? E qual é o mistério desse inventário? Que neste período, né, a contagem é conhecida só no fim desse período. O estoque final, que é quando eu mando contar. Aí o cara conta e vê. Ah, deu tanto. Então o estoque final é conhecida no período. Nessa situação aqui, ó, a contagem é manual. A contagem é manual, professor. Como assim manual? Geralmente aqui quem se lasca é o menor aprendiz. Professor, o senhor tem raiva do menor aprendiz? Não, meu peixe. Que nem o querido Homer. A culpa é minha, eu ponho o que eu quero. Eu colocava no estagiário, mas em desenvolver agora o menor aprendiz que está abaixo do estagiário. Então vamos culpar o menino. E outra coisa, eu sempre brinco. Ele ainda é de menor, ele é de menor. Então ele pode, nem preso ele pode ser. Entendeu? Então joga a culpa no menor. Então a contagem é feita manual. Então imagina o exemplo que eu dei. O seu Zé, você trabalha em empresa de parafuso, deu o último dia do mês, fala, bebê, entra no estoque, conta. O menino sai 3 dias depois, desidratado, quase morrendo, cabeludo, barbado. Parece que passou 5 anos perdido no mato. É assim mesmo? E lá ele está fazendo o quê? A contagem de tal estoque. E qual é o objetivo da contagem? Para eu descobrir o meu estoque final. É isso mesmo, professor. Nesse sistema de inventário, ele possui um menor controle. Ele possui um menor controle. Professor, como assim o controle é pouco? Você imagina. Para eu contar só no final do mês, eu não sei o que aconteceu. Se eu chegar no dia, quanto eu tenho de estoque? Eu não sei. Porque a contagem só é feita no final do período. Então você não tem controle de períodos em períodos que você tenta saber o que aconteceu. Eu não sei onde vocês moram, nessa galera que está assistindo, mas eu sou aqui de Porto Velho, Rondônia, é uma capital relativamente pequena. Se você pensar que nós temos 510 mil habitantes. Então aqui ainda tem muito aqueles mercadinho de bairro que eu vejo muito no Nordeste. Né? Minha família é toda nordestina. Lembro muito do Ceará. Então é aquele mercadinho de bairro que é o seu Zé, o velho barrigudo, tal, bigodão, granfinado, de cabelo branco. Tu acha que esse cara tem controle de alguma coisa? Mas já vou parabenizar o seu Zé, tá? É os maiores comerciantes que existem. Os caras são foda. Meu amigo, ele passa aqui, ó. Passou de canto de olho, viu que tá faltando arroz, ele vai e compra um fardo. Aí rasga e vende. Aí viu aqui, olha lá, opa, entendeu? Mas não há controle. Não há controle. Por quê? Ele só vai contar no final do período. Entendeu? Porque o controle é baixo. Professor, mas por quem em sã consciência faz isso? Deixa a Deus dará? São as pessoas que ou não quer, ou não pode tentar aumentar o seu controle. Porque geralmente, para nós termos o controle absoluto numa situação dessa, nós precisamos de um sistema de estoques. Aí às vezes acontece o quê? É caro. Imagina, o grande exemplo que eu gosto de seu Zé, porque eu gosto dele, ele que cerveja top aqui, meu peixe. Esses caras, eles são turrão. Ele fala, meu amigo, eu tô aqui há 60 anos vendendo. Criei menino, aí mostra os meninos, tudo com caminhonete, médico, a porra toda, e o velho lá, barrigudo, só de short. Eu sei.
Essa porra dessas máquinas não vai me ensinar, não. Entendeu? Então, ou ele não quer possuir tal controle, ou ele não pode. Geralmente ele não quer. E às vezes eu tô falando de coisas minúsculas, coisas pequenas. E o mais importante dessa situação aqui é o quê? Vou escrever aqui. O CMV só no fim. Professor, e que diabo é CMV? Não faço aí tacar uma pedra em você não, meu chegado. Não faço ele dar uma surra, não. CMV é o custo da mercadoria vendida. Professor, como é que ele não sabe? Você tem que entender o seguinte. Quando acontece o CMV? Quando acontece? Aí, professor, eu vi ali. Quando tem uma venda, acontece CMV quando a mercadoria sai. Acontece CMV quando a mercadoria sai. É isso? É isso. Então, como é que ele não sabe? Imagina, ele está no mercadinho de 5.000 produtos, né? O do seu Zé aqui é top. O cara vende a porra toda, né? Eles chamam de secos e molhados. O cara vende a porra toda. Tu acha que ele sabe? O que acontece na nossa vida? O que acontece na nossa vida? O que nós estamos vivendo hoje? Um momento inflacionário. Não é isso? Não é isso? Um momento inflacionário? O que significa isso? A cada dia que passa, os valores estão aumentando das coisas. Então, por que eu falo que esse cara não sabe o custo da mercadoria dele? Vem um cara lá, vai um cara lá e traz 1 quilo de arroz. Essa semana o seu Zé comprou 3 fardos de arroz. Sendo que um fardo ele pagou R$ 3,20 no quilo unitário. É um número fictício, tá, gente? Pelo amor de Deus. Um cara grita comigo, aonde tu comprou arroz de R$3, miserável? É um número fictício. O cara, ele comprou, mentira, ele comprou o primeiro fardo a R$2. Ele comprou o primeiro fardo a R$2 unitário. O segundo fardo ele comprou a R$2,50 e o terceiro fardo ele comprou a R$3. Então na hora que ele vende 1 quilo de arroz, ele sabe quanto custou aquele arroz? Claro que não. Por quê? Ele sabe que tem um arroz, ele sabe que ele vende. Entendeu? Entendeu a complexidade do bagulho? Então por isso que ele só vai saber o CMV, no término do exercício, no caso, no término do período que ele estipular. No término do período que ele estipular. Olha que interessante. E já que eu falei do CMV, eu deixei até um espacinho aqui, propositalmente, para escrever. E com esse movimento, que eu só sei o estoque final no final, e eu só sei o CMV no final, nessa metodologia aqui, nós temos que fazer uma formulazinha mágica para descobrir quanto efetivamente foi esse CMV. Quanto efetivamente foi esse CMV. E qual é a formulazinha mágica? Olha lá. CMV igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Professor, e como é que diabo eu vou saber essa fórmula? Vou te explicar agora. Vou dar um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Você, hoje, claro que não, eu sou um cara casado, bem casado, e a mulher me bate se eu fizer. Então não acontece. Mas pensa você jovem, põe 100 no bolso para ir para a noite. Professor, tu é lesa que só encontra, não sai nem de casa. Mas imagine, pequeno padawan, imagine, criança. Você põe 100 no bolso, aí você sai pra balada. Faz a porra toda na balada, enche a lata, chega em casa bêbado, cachorro velho jogado. Não se lembra de nada. No outro dia uma ressaca da porra e tu... quanto eu gastei? Aí você, lá na sua memória, você... as duras penas, né? Que você não lembra, que tu tá podre. Meu Deus, quanto eu levei? Aí tu, eu levei 100. Opa, então eu tinha 100, certo? Aí, quando eu meti a mão no bolso, eu puxo aquele dinheiro de bebo e sai contando as moedas e as coisas. Eu tenho 20. Eu tenho 20. Então calma aí. Se eu tinha 100 e agora eu só tenho 20, quanto eu gastei? Quanto eu gastei? Aí é matemática, tio Gil. Você não posso fazer nada. Tinha Marie Claire, terceira série, lembra?
Mas vamos fazer. Vamos diminuir o zero, porque eu sei que você nesse momento está cansado. Eu tenho 10 laranjas. Eu chupei um monte de laranja, sobrou 2 laranjas. Quantas laranjas eu chupei? Ah, 8. É isso mesmo. Então, se você saiu com 100 e sobrou 20, você gastou 80. E essa fórmula basicamente é isso. Imagina, o que é CMV? É por quanto eu comprei minhas mercadorias e por quanto essas mercadorias saíram. Isso é muito importante, muito, muito importante. Eu sempre gosto de fazer o passo da aguinha para você nunca esquecer. Quanto acontece o CMV quando a mercadoria sai? Aconteceu o CMV, a mercadoria saiu. Belezinha? CMV é o preço que a mercadoria sai. Mas aí um mistério. Por qual preço que essa mercadoria sai? Pelo preço que ela entrou. Porque eu mostrei para vocês lá nos lançamentos. Eu só posso baixar a mercadoria pelo valor que ela entrou. Mas por quê, professor? Só pensa. No exemplo que eu dei do pincel. Eu comprei por R$5, certo? Então eu reconheci no meu estoque por quanto? Eu reconheci por R$5. Então ia estar lá. Estoque de pincel, R$5. Aí eu vendi por quanto? Eu vendi por 10. Eu consigo tirar 10 onde tem R$5? Não consegue, não tem como a conta ficar negativa. Por isso que você só pode baixar pelo valor que você comprou. Você só pode baixar pelo valor que você comprou. Belezinha? Só pode baixar pelo valor que você comprou. Só pode lá pelo... Entendeu? Então isso é muito importante. Então pensa. Então, qual o valor, quanto efetivamente saiu de mercadoria? CMV. Simples. Estoque inicial. Gente, o que é o estoque inicial? O que é o estoque inicial? Pensa. Do exemplo que eu dei para vocês. Pensa. O menino foi contar, né? O menino contou o estoque dia 31 de 3 de 2020. Ele foi lá, contou os parafusos e falou, olha, 100 aqui, 100 parafusos, né? Dia 31. Então, isso é meu estoque final. Beleza. Aí virou o mês. A partir de agora é 1º de abril de 2020. Eu não vendi nada. O que é esse 100? O estoque final do mês passado quer dizer que quando eu virar um mês, vai ser o meu estoque inicial, porque eu não vendi nada. Então, o que é o estoque inicial? Quer dizer que quando eu comecei as vendas, quanto eu tinha em caixa? Quanto eu tinha no meu estoque? Você tinha o seu estoque final. Aí virou mês, vira estoque inicial. Então, olha lá. Estoque inicial, quanto tinha lá já guardadinho da última contagem que você fez. Beleza? Mais compras. Gente, aí as compras é a única coisa que é fácil. Porque hoje, todo mundo é obrigado a emitir nota fiscal. Então, toda vez que o seu Zé compra lá do supermercado, do atacadão, de onde for, né, dos atacados que ele compra, o seu Zé, nisso ele é decente. Ele vai guardando, né? Nisso ele é desenrolado, maceteado. Ele guarda a nota fiscal numa gaveta real lá. Ah, aí ele pega e soma a porra das notas de um lá. Isso é mais fácil. Ele somou lá e deu um monte de dinheiro. Ah, aí menos estoque final. Ah, quanto eu tinha, mais tudo que eu comprei. Eu tinha 100, comprei 20 mil. Ah, agora eu tenho 20.100. Sobrou 100. Quanto saiu? Saiu 20 mil. Ah, então o CMV é para saber quanto saiu do meu estoque. Quanto saiu do meu estoque? É isso. E quando eu vou utilizar essa fórmula? Só no inventário periódico, Por quê? Porque para eu utilizar essa fórmula, eu preciso de informações. E essa informação em si, eu só consigo no término do período. E quando eu uso essa situação? Apenas no inventário periódico. Belezinha? Como é que tá a mente? Tá boa? Não, é filé. Primeiro você tem que focar nas palavrinhas. O que é inventariar? É contar? Então, quando eu falo de inventários, eu estou falando de tipos de contagem. E a gente está trabalhando hoje com o quê? Com estoque. Então, nós trabalhamos com 2 tipos de inventário. Inventário periódico e inventário permanente. Professor, e que diabo é o periódico? Olha a palavrinha. É o inventário por período. Né? Então, ele tem as especificidades deles, tem a frescurinha deles que nós temos que saber. Então, qual é a primeira? Esse tipo de inventário periódico,
a contagem é uma contagem manual que é efetivada em algum período. Professor, em qual período? Depende da empresa. Se o seu Zé quiser fazer uma vez por mês, pode. Se o seu Zé for brabão, for o velho brabão, falar, ó, faço a cada 3 meses, não tem problema. Ele que vai direcionar essa contagem, belezinha? Beleza. Então ele é feito por períodos, pula esse vermelho. O estoque final é conhecido só no fim desse período, porque o que é inventariar é contar. Então só nesse término de período, só nesse final de período que a galera vai lá e conta. Belezinha? Então só o estoque final é o quê? Quanto tem lá no meu estoque. A contagem é manual, geralmente, né? Não tem máquina, é quem conta o menino. Põe o menino para contar de 1 a 1 lá se lascando até achar o número final. Ele tem menor controle com aquilo que eu falei para vocês. Se chegasse a perguntar hoje para você, seu Zé, tá quanto? O senhor vende a quanto o arroz? Ah, meu filho, é R$5. O senhor pagou quanto? Fudeu. Porque lembra que eu falei? Nessa hora a gente tem que pensar em períodos inflacionários. Professor, que diabo é inflação? Significa que todo dia que você vai comprar, os preços estão diferentes. E é impressionante que o nosso preço sempre está para mais. Então, o que eu quis falar para você? O seu Zé, ele compra arroz para vender. Ele comprou, no primeiro do mês, ele comprou arroz a R$2. Aí ele foi comprar dia 5, o arroz já estava R$2,05. Já estava diferente. Aí ele foi lá dia 8, R$2,07. Isso que é um período inflacionário, que é o quê? Enquanto mais o tempo passa, maior o valor aumenta. Nessa movimentação, imagina, o seu Zé já sabe que lá no bairro dele, ele não pode vender o arroz a mais de R$4. Então ele mantém vendendo a R$4. Mas o que acontece? Os preços que ele pagou foram variados, ou seja, os valores que ele está ganhando, o valor que ele está ganhando está variando. Por quê? De acordo com o preço que ele pagou, você vai saber quanto ele ganhou. Entendeu porque o controle é mais coisado? É negociado, né? É isso mesmo. Utiliza-se desse método quem não quer ou quem não pode. Eu expliquei para você, gente. Seu Zé é brabão. O cara chega lá e dá na tua cara. Ele te ensina como viver. Ele fala, meu filho, eu tô há 20 anos trabalhando com esse mercado. Aí ele mostra, esfrega na tua cara. E meus filhos, tudo caminhonete. O velho tem caminhonete. Eu tenho 3 filhos médicos, que os velhos também, os velhos nem gostam de fazer filho. Deve ter uns 8. Entendeu? Então é quem não quer ou quem não pode. E aqui o final, o grande top da galáxia. O CMV, o que é o CMV? É quando a mercadoria sai. O CMV é quando a mercadoria sai. E a mercadoria sai por qual valor? Pelo mesmo que ela entra. Ela sai pelo valor, pelo mesmo que ela entra. Belezinha? Belezinha. E aprendi, né? Você entendeu o que é o custo da mercadoria vendida, CMV, custo da mercadoria vendida. E eu mostrei que este custo que você já aprendeu, que é quanto essa mercadoria custou, porque de acordo com quanto ela custou, eu sei quanto eu ganhei, é obtido através de uma formulazinha. Professor, eu tenho que saber essa fórmula, às vezes é muito bom. Tatua no sangue. Não tem aqueles professores, já viu aqueles professores, os brutos, que escrevem aqui, eu não gosto não, que se eu chegar em casa e arriscado, minha mulher me briga. Entendeu? Então a formulazinha é essa. O custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial, mais compras menos estoque final. É só lembrar do exemplo que nós demos do bebo que saiu. Bebo não, né? O rapaz que saiu com o dinheiro no bolso, voltou bebo para casa. Né? Então o custo é feito através da estoque inicial, mais compra menos estoque final. Esse é o inventário periódico, que é o que é feito por período. Agora vamos falar do irmão dele. Cola mais aqui, Lipe. Inventário, deixa eu pegar a canetinha. Inventário permanente. Gente, é só olhar. Período esse não, permanente. Lau. Entendeu? Inventário permanente. Então esse inventário é feito sempre. É uma contagem sempre, né? É uma contagem contínua. É uma contagem contínua. Eita porra. Então, enquanto periódico é feito por períodos, não. É uma contagem contínua. Sempre eu estou fazendo. Nessa situação aqui, eu vou até colocar junto, ó. Estoque final e CMV. Estoque final e CMV
eu consigo saber em toda venda. O estoque final você me vê toda venda. Por quê? Nessa metodologia, eu tenho o maior controle. Nessa metodologia aqui eu posso falar, eu já tenho uma condição melhor, eu uso sistemas de informação para controlar o meu estoque. E nesse cara mais interessante, nesse sistema eu uso minhas fichas de controle de estoque. Nesse sistema aqui eu uso métodos. De controle de estoques. Mas nesse movimento você pensa, ele tem que, ele é mais caro. Quando eu falo que eu estou usando sistemas de controle, eu estou usando métodos, automaticamente eu tenho que entender que ele vai custar um pouco mais caro, tá? Mas o quê? Quem vai usar esse método? Gente, todo mundo. Se você quiser ter uma empresa competitiva, se você quer que a sua empresa não vá por água abaixo, primeiramente, você precisa ter controle, do teu estoque. Eu trabalho com contabilidade, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu mexo com contabilidade pública. Mas eu tenho toda a parte de estudos, né? Porque a gente estuda para estar aqui. O que acontece? Muitas empresas quebram porque elas não conseguem mensurar quanto ela custa. Entendeu? Ela não consegue mensurar quanto ela custa. Um exemplo. O que seria um custo de uma empresa? A grosso modo, as despesas não é contabilidade de custo, mas para você entender. Imagina, tu vai vender cachorro quente a partir de hoje. Para você, aí tu pega assim o vizinho, meu vizinho vende a R$2, eu vou vender a R$1,50 que é para quebrar ele. Mas aí olha o problema. Você sabe quanto custa para fazer o seu cachorro quente? O pão tá tantos centavos. A salsicha é quanto? Professor, eu compro de quilo. Não interessa. Você tem que dividir todos os valores possíveis para você chegar ao custo, para saber efetivamente quanto custa a unidade. Porque imagina, se você tivesse um mínimo de controle, você ia ver que o teu cachorro quente custa R$1,48 para ser produzido. O seu cachorro quente custa R$1,48 para ser produzido. Aí tu vende a R$1,50. Adivinha, bebê? Tu vai se lascar rapidinho. Porque eu falei do custo do teu cachorro quente, né? Mas custo na contabilidade é uma coisa boa. Custo eu coloco dentro do meu preço e eu ganho. E as despesas? Tu está pagando água, né, para fazer ali que tu não contou. Tem luz, que teu cachorro quente é de noite, tem que estar acesa. Tem o gás. E aí? Meu amigo, no final, se tu somar a porra toda, o teu cachorro quente está custando, né, junto dos custos e as despesas, você está gastando efetivamente R$1,89 para fazê-lo. Para ele estar pronto para a venda, R$1,89. Então, cara, qual é o mínimo que você podia vender? Se você quer ser alguém, você tinha que vender pelo menos R$2,50. Então você não pode nunca querer se comparar com o coleguinha do lado. Para você ter futuro na tua profissão, porque enquanto isso você é um concurseiro, quem já pode, já parabenizei. Você tem condição, show. Mas a realidade não é essa. A realidade é a galera que se lasca, que trabalha, ou então que ela sai do trabalho e tenta fazer um bico ou outro ali para conseguir se sustentar. Então vocês têm que entender isso. Para você ter sucesso na tua profissão, né, enquanto a gente não passa no concurso que a gente quer, você tem que ter a mínima noção disso. Que você precisa saber quanto custa para produzir um produto, só assim você vai ter lucro. E só assim o teu lucro, ele vai ser rentável, ele vai valer a pena e você não vai quebrar. Porque às vezes você pensa assim, não, professor, tu é léser? Eu fiz os meus cálculos aqui, eu vendendo a R$1,50, fico de boa, ainda sobra dinheiro. Não.
Alguma coisa está calculando errado, entendeu? Porque o objetivo de toda empresa, ou até de você, se você quer fazer, é se sustentar. Você precisa se sustentar. Entendeu porque da importância de você ter controle? As grandes empresas investem pesadamente em controles. E as indústrias, pior ainda. Né? Aqui é porque eu, infelizmente, não, quando você estuda um pouquinho, você fica decepcionado, né? Porque saber das coisas dói. Né? Existe um custo que só existe no nosso país, o custo Brasil. É o quê? O cara produz um carro 1.0 leproso, que qualquer lugar do mundo aquela porra não ia ser vendida, mas ele joga no Brasil, aí ele, para ser produzido, ele custa 10 mil. Põe 50 que o brasileiro compra. Custa Brasil. Aí a gente vai e faz o que? Compra, pô, dos carros. Que não vale bosta, tudo caro. Entendeu? Mas indústrias decentes, importantes, elas brigam por centavos, porque ela sabe que se ela conseguir diminuir o centavo, ela aumenta o lucro, e ela ganha na venda. Então esse método aqui é o mais que a galera informa que qual é a palavrinha? Fugiu a palavrinha. É o método que é o mais recomendável. Por quê? Vai estar um pouquinho mais caro? Vai. Vai estar um pouquinho mais caro? Vai. Mas você tem que ver o benefício de você possuir controle. E você vê, olha lá, toda venda. Você vendeu, tô olhando no sistema, eu sei quanto eu tenho, que é o meu estoque final, e eu sei quanto custou aquela mercadoria para mim, porque agora você já aprendeu. CMV é o custo da mercadoria vendida, é o valor que a mercadoria sai, é o valor que a mercadoria sai. E ela sai por qual valor? Pelo mesmo valor que ela entra. Belezinha? Belezinha. Aí nesse movimento, olha que interessante, a gente precisa falar desses dois caras aqui, ó. São as fichas de controle de estoque e os métodos de controles de estoque. Então, vem aqui comigo, pequeno padawan. No passado, essas fichas, né, que a lei fala, elas eram manuais, eram fichas manuais. Igual nós já conversamos, os livros eram tudo feito à mão. Hoje, gente, essas fichas, basicamente, elas estão dentro de sistemas, tá? Mas ainda é chamada de ficha de controle de estoque. Eu vou desenhar aqui uma só para você ter uma noção. Seria uma paradinha assim, ó. Estaria histórico, quantidade, unitário e total. Entendeu? Aí se repetiria. Quantidade, unitário e total. Sendo que uma parte daqui, ó, seria a parte de... Eita, ficou ruim aí, né? Eu vou melhorar agora. Não esqueço de vocês, não. Essa primeira parte aqui, ó, quantidade, unidade total, era para eu ter controle das minhas entradas. E esse finalzinho aqui seria das minhas saídas. É mais ou menos assim, tá, gente? Bem bonitinho, bem bonitinho. Aí aqui, imagina, mas isso bem grandão. Porque é o quê? Histórico. Ia falar tal dia, compramos tal coisa, negócio, não sei o quê. É para explicar o que aconteceu ali. Aí, quantidade. Eu comprei 10 unidades de um produto que o custo unitário era R$2. Então, quantas entradas eu tenho? Deve haver 2. Eu tenho R$20. Aí vem lá, nesse dia, vamos dizer que é dia 1º. Saiu alguma coisa? Não saiu. Então, você está entendendo o controle do estoque? Olha lá. Aí, na hora que eu olho na minha fichinha de controle, opa, eu tenho 10 unidades de um produto que custa R$2. Então, no meu estoque eu tenho R$20. Gente, isso daqui, ó, eu posso falar que é meu estoque final, né? Em valores. Meu estoque final porque hoje que eu pesquisei, eu tenho quanto? 10 unidades, a R$2 eu tenho R$20. Então, meu estoque final é R$20. Agora, olha que interessante. Se eu for, vai ter outra compra, eu vou inventar aqui, né? Outra comprinha no dia 2. Esse cara aqui, que era meu estoque final, o que ele é agora?
É meu estoque inicial. Ele acabou aqui agora, ele vai estar aqui, né? Eu vou ter. Aí eu vou lá e compro 5 unidades a R$ 3. O total, 15. Olha o que eu falei para vocês, que eu sempre peço essa atenção. Ó, um cuidado que eu peço é o seguinte. Quando nós tratamos dos estoques, nós sempre vamos negociar, sempre vamos discutir em um sistema inflacionário. Em um sistema inflacionário. Gente, o que é um sistema inflacionário? É um sistema onde todo dia que eu compre, o valor muda. Todo dia que eu compro, o valor muda. Perfeitamente? Entendeu? Mas nessa situação, nós temos que nos atentar à nossa banca abençoada. A gente vai fazer todo o estudo pensando em um sistema inflacionário. Eu vou te ensinar, você vai memorizar e vai aprender, vai ficar só o TOD no sistema inflacionário. Mas a banca, ela, na concepção dela, ela não pensa na realidade. Ela pensa nela. Lembra que a nossa querida banca é quase doutrinadora? Ela vai fazer o quê? Ela pode falar o seguinte, num sistema deflacionário, eita porra, professor, e diabo é isso? Aí nós vamos pensar, se inflacionário, todo dia o valor aumenta, num sistema deflacionário, o que acontece? Todo dia os valores baixam. Professor, isso não existe não. Para a nossa banca existe. Então nós temos que nos atentar, e o pior ainda, nós temos que nos atentar que existe 3 situações. Na economia existe 3 situações. Um sistema inflacionário, onde o valor aumenta todo dia. Um sistema deflacionário, que é um sistema que o valor diminui dia a dia. E um sistema fixo e nulo. Como assim, professor? No sistema que não importa o dia, o valor se mantém o mesmo. Professor, onde é que é isso? Eu acho que é lá na banquinha abençoada, que nós estudamos, que existe essas situações. Mas não se preocupe, foca aqui, vamos aprender, tá? Eu vou te ensinar da maneira que é a nossa realidade, que é a maneira... num sistema inflacionário. O que é inflação? Inflação. Professor, eu nunca entendi o que é inflação. Gente, inflação é aquela porra que faz os valores das nossas coisas aumentar todo dia. Então, o sistema inflacionário significa que todo dia aumenta em valores. Aí o exemplo que eu dei aqui, nós compramos no dia 1º, custava R$2. Custava para eu comprar R$2. Agora, a gente foi comprar no dia, custa quanto? 3, já lascou. Isso daqui, gente, está diretamente ligado ao lucro. Porque aí tu pensa, para eu saber quanto eu ganhei, o meu lucro, vai ser por quanto eu vendi, menos quanto custa. Então o que acontece? Se eu continuar, aí o exemplo que eu dei foi o pincel, né? Pagamos R$5 no pincel. Vendi por 10, quanto foi meu lucro? 5. Amanhã eu vou, eu descobri que o esquema é vender pincel aqui no EP, né? Eu vou andar agora com uma bolsa cheia de pincel, que esses professor rei, tudo fuleiragem meu chegado aqui, tudo meu chegado. Então esquecendo os pincel. Eu falei o quê? Vou largar de dar aula e vou viver ganhando dinheiro com pincel. Aí, esse professor que comprou, né, professor Pestana lá de trânsito, desenrolado. Ou então foi o Aprígio lá de direito administrativo, outro monstro. Aí um falou pro outro, ó, se precisar de pincel, o Gilson tem. Aí tinha o Gilson com a bolsa cheia de pincel. Mas eu fui comprar no outro dia, me lasquei. Eu comprei a R$6. Mas não tem problema, tô aqui. Aí quando ele chega para comprar, chega o professor Aprígio. Gilson, eu preciso de pincel. E já me dá os 10. Eu falei, opa, aumentou. Ele falou, não, me falaram que era 10, eu tá bom, né? Gosto de dinheiro e me deu R$10. Mas olha o que aconteceu. Se o valor de venda não muda e o meu custo aumenta, o que acontece com você? O teu lucro diminui. Então eu preciso que você comece a pensar com essa cabeça. Que custo é quanto eu paguei no produto. Custo é quanto eu paguei no produto. E lucro é o valor por quanto eu vendi menos o meu custo.
é quanto você efetivamente ganhou. Pensa na tua vida. Professor, eu tinha um carro, né? Eu comprei um carro, paguei 10 mil nele. Nossa, mas o carro era muito bom. Eu usei, vendi por 12 mil. Você ganhou 12 mil? Pensa, você ganhou 12 mil? Não, porque você pagou pelo veículo 10 mil. Então, efetivamente, você teve de lucro 2 mil. Belezinha? Então, essa é a cabeça que eu quero que vocês entrem comigo aqui nos estoques. É essa cabeça que eu preciso. Que para eu descobrir meu lucro vai ser o valor de venda menos o meu custo da mercadoria vendida. Não é isso? Por quê? Porque qual é o valor que a mercadoria sai? Qual é o valor que a mercadoria sai pelo custo do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Belezinha? Belezinha. Então, volta aqui. Então, isso é uma ficha de controle de estoque. É uma fichinha onde vai ter as minhas entradas, a minha saída, e ele ainda tem aqui mais um, imagina, mais um quadrinho desse escrito saldo. Porque pode acontecer o quê? Um dia eu vou vender, né? Então, tem as entradas, eu vou ter uma coluna só de saídas. Aí eu vou ter uma coluna só de saídas, beleza? Entenderam aqui o que é uma fichinha de controle de estoque? Vou até escrever. Então, esse daqui é um exemplo de uma ficha de controle de estoques. Beleza, beleza, beleza. Ficha de controle de estoque. Volta aqui 2 minutinhos comigo, Lipe. Aqui no cantinho. Volta, vem aqui no cantinho. Vamos aproveitar esse quadro aqui. E lembra que eu falei que era muito importante as fichas de controle de estoque e os métodos de controle de estoque. Estamos falando das fichas, eu te mostrei que é uma ficha, que é algo para controlar, é algo que hoje é sistematizado, mas eu vou te falar dos métodos de controle de estoque. Volta, Lipe. Então, gente, eu vou falar do primeiro método. Primeiro método de controle de estoques. Primeiro método de controle de estoques. A gente vai até brincar, hein? A gente vai até brincar. Olha que interessante. O primeiro método é chamado de PEPS. Professor, tu é leso 3 vezes. Aí tu quer que eu aprenda contabilidade. Aí tu fala a porra do nome do refrigerante. E quer que eu aprenda? Presta atenção, menino. Olha cá. O primeiro método de controle de estoque é o quê? Para começar, vamos falar. O que é um método de controle de estoque? É um método que eu utilizo para controlar o estoque. Professor, não vou te enganar porque não dá nem de ficar com raiva. Mas, gente, às vezes está escrito, eu não tenho o que falar. Quer dizer que, para eu controlar os meus estoques, eu posso utilizar de metodologias específicas, né? Para eu conseguir controlar, que eu já te expliquei a importância de um controle de estoques, não é isso? Então vamos falar do primeiro método, né? Que ele é chamado mesmo, a sigla dele, PEPS. A sigla dele é chamada de PEPS. E o que significa, professor? Olha lá. Significa o primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Como assim, professor? O primeiro que entra é o primeiro que sai? Significa que os primeiros estoques que entrarem tem que ser os primeiros estoques que tem que ser vendidos. Professor, como assim? Olha para que ele serve. Controle de produtos perecíveis. Controle de produtos perecíveis. Professor, como assim controle de produtos perecíveis? Gente, pensa. Primeiro, o que são produtos perecíveis? São produtos que o tempo, né, em pouco tempo, eles vão estragar. São produtos que vão perecer, vão acabar, vão coisar o negócio em pouco tempo. Professor, não fala palavra difícil. Nem eu que falo não, cara, é os cabas que inventa.
Então me dá um exemplo de produtos perecíveis? Sim, pequeno padawan, olha cá. Ué, esse daqui é mais fácil, né? Carne, queijo, iogurte. Isso daqui, gente, você imagina? Tu acha que como funciona? Vamos falar daquele queijinho que você compra já fatiadinho. Meu amigo, é só pensar. Quando tu chega numa gôndola de mercado, né? Gôndola é o nome daquele bagulho que tá as coisas. Os primeiros queijos que estão aqui, tu já parou para ver a data de vencimento? Os que ele deixa a tua mão fácil de pegar, fácil de levar, são os queijos que estão para vencer. Por quê, gente? Qual é o objetivo, o princípio de qualquer negócio, de qualquer empresa? É o lucro. Todo mundo quer o lucro. Entendeu? Então, o que acontece? Ele comprou esse queijo lá do laticínio, da indústria de laticínio. O cara vendeu o queijo. Tu acha que o cara, se o queijo aqui estragar, ele vai trocar? Não. Igualmente, eu, dono do laticínio, os queijos que eu produzi hoje e os queijos que eu produzi ontem, qual eu tenho que vender primeiro? Os que eu produzi ontem, porque ele já está um dia parado. Entendeu? Então, para que serve esse sistema? Ele se preocupa com os produtos perecíveis, que são produtos que estão para estragar rápido. Professor, outro exemplo. Carne. Carne. Pelo menos aqui no estado que eu moro, né, eu, salvo engano, é o segundo ou terceiro maior produtor de carne no Brasil, né? Aqui o estado de Rondônia. Salvo engano, é o segundo ou terceiro. Então aqui pra gente carne é fresca. Todo dia eu chego no mercado, se eu achar que não tá feio, eu não compro não. Nos açougues aqui. Entendeu? A carne congelada não. Carne fresca. Então o que ele tem que se atentar? As carnes que chegaram primeiro, eu tenho que pôr no açougue primeiro. Porque se eu deixar, a carne ficou feia, o cara não compra. O cara não comprou, eu não tenho como vender. Perdão, é assim, ó. Eu vou ter despesas, eu vou perder. Outra coisa que acontece bastante, leite, né? O que acontece com o leite? O leite, ele tem tempo para estragar. Frutas, verduras. Entendeu agora que é um alimento perecível? Então, qualquer empresa que trabalhe com produtos perecíveis, que são produtos que estragam com mais facilidade, elas precisam utilizar esse método. E qual é esse método? PEPs. Significa que o primeiro que entra no estoque tem que ser o primeiro a sair. Então, primeiro que entra é o primeiro que sai. Entendemos? Agora nós vamos operacionalizar esse estoque. Não se preocupe, mas eu preciso que você entenda o que é. O que é esse cara? Ah, esse método é um método que serve para controlar o estoque. Isso. E quem utiliza esse método é um método onde eu tenho que cuidar dos meus estoques para não estragar. Porque eu tenho que vender os primeiros que chegaram. Porque o nome dele é primeiro que entra, primeiro que sai. Isso mesmo. E quem tem que controlar, quem usa esse cara? Qualquer pessoa que venda produtos perecíveis. Belezinha? Então, galerinha, mais uma vez a gente vai fazer o quê? Vamos encerrar esse videozinho por aqui.